Mudamos nossa infância assistindo desenhos e programas televisivos, a maioria deles produzidos em outros países. Há programas nacionais, porém, que foram capazes de introduzir elementos e personagens folclóricos em suas tramas. É sobre eles que iremos falar. Fabiana de Carvalho trabalhou por 15 anos na TV Cultura e falou um pouco sobre a importância do folclore nos programas de televisão. É super importante o resgate do folclore, dos personagens folclóricos, porque se a gente for pensar que hoje em dia a gente tem produções internacionais muito fortes, né? Se você vê a porcentagem, por exemplo, no Netflix de produtos nacionais, é muito pequena em relação às coisas que vêm de fora. E que quando vem de fora, jamais vai falar aqui. Então, a criança que está, principalmente a criança, ou as pessoas que têm pouco acesso a esse tipo de cultura, eles não vão se apropriar disso nunca se a gente não contar. Então, quando você populariza isso num programa infantil, você consegue resgatar isso na criança, né? Quando você coloca isso numa novela, você consegue apresentar isso para um público que até então não teve acesso. Então, você populariza isso, você mantém essa tradição, você não deixa acabar a história, porque senão acaba. Se eu não reproduzir a história do Saci, que é o que eu mencionava anteriormente, ninguém mais vai lembrar do Saci, ninguém mais vai lembrar do Curupira, ninguém mais vai lembrar, né? Se a gente não reproduzir, se a gente não ficar tocando nesse assunto, né? Então, quando você populariza isso, você dá acesso, você divulga, você não deixa essa história morrer, né? Letícia Aires, de 10 anos, conta o que sabe sobre o folclore. Folclore são criaturas diferentes, um tanto estranhas, e também a gente aprende muito isso na escola para saber sobre a cultura do Brasil, sobre o que são eles, o que eles fazem, os jeitos de ser e os jeitos de viver deles. Eles são bem legais, bem divertidos, cada um tem uma maneira de interpretar o personagem e eu acho bem legal. Eu também fiz um teatro na escola sobre o folclore, eu fui a Emília e a gente interpretou bem esses personagens para eles serem uma categoria bem divertida e bem engraçada. Mas afinal, quais programas nacionais realmente abordam o folclore em suas tramas? Na história da TV brasileira, eu acho que os programas infantis geral da TV Cultura são os programas que resgatam sempre, em todos você menciona. E não só dos antigos, a TV Cultura tem pouca produção hoje infantil, produção própria, mas eles sempre resgatam o folclore em todas as produções. Hoje, se não me engano, existe um programa chamado Quintal da Cultura e eles estão sempre mencionando o folclore, né? Aí, se você vai para a TV paga, por exemplo, você tem as produções que também estão sempre fazendo menção ao folclore. Então, eu acho que hoje em dia é o infantil. É o infantil que fala sobre isso, sabe? Não tem... Muito pouco se vê em produções, a menos que seja produção específica, uma série para falar do folclore brasileiro. E assim, coisa nova não tem. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Castelo Rá-Tim-Bum, eu acho que só. Mas será que é só a galerinha mais nova que acompanha a programação cultural? Edson, professor universitário, nos conta um pouco sobre suas lembranças em frente à TV. Sim, acompanhava principalmente o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o primeiro programa que veio na minha memória. Mais tarde surgiram outros, como por exemplo o Bambalalão, quando eu era criança. Tinha um programa na TV Cultura, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo era na Rede Globo. Era tipo assim, o campeão de audiência da criançada. Mas depois da TV Cultura, década de 80, no início, começou a apresentar, por exemplo, como eu falei, o Bambalalão, começou a apresentar o Curumim, que era um índiozinho, que era o personagem principal, né? Enfim, um diferencial que eu acho que tinha no Bambalalão, por exemplo, é que eles eram um pouco circenses, mais teatrais, não é? E também tinha contação de história com o tio Barnabé, que era um ator chamado João Acaiabe, que no Sítio de Pica-Pau Amarelo também já fazia um personagem, né? Ou seja, houve uma continuidade, vamos dizer assim. Então são personagens assim que marcavam bastante o nosso cotidiano. Quando eu comecei a ver no Sítio de Pica-Pau Amarelo, aumentou o leque de personagens. Por exemplo, a Cuca, que é uma personagem que eu nunca tinha ouvido falar, a não ser nas canções de Ninar. Dorme neném que a Cuca vem pegar. Então,
essa cuca se materializou ali como um monstro, parecia um jacaré, tal, uma cabeleira, que estava sempre aprontando alguma contra a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então aquela que dava medo, né? E tinha o Saci Pererê, que era um dos personagens marcantes. Um menino adolescente, negro, de uma perna só, que vivia aprontando todas, mas que ao mesmo tempo ele era um parceiro, ele ajudava as crianças, né? Enfim, ele tinha uma personalidade própria, marcante. Ou seja, era um personagem que, talvez, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, talvez seja o personagem que mais marca a gente. Com isso, vemos o quão importante é a difusão da cultura no nosso país. E nada melhor do que fazer isso se divertindo com nossos programas infantis. O fato de trazer esse tema, eu acho que já faz a gente refletir. Seja eu, vocês, ou quem vê, de repente, alguns trechos da entrevista, vai refletir alguma coisa. Não precisa pensar igual, porque o folclore ele é dinâmico, ele é difuso, e acho que a riqueza dele é essa.